Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria hoje de tratar sobre a plenitude do sacerdócio, a plenitude da ordem. O grau em que a pessoa consagrada se torna verdadeiramente sucessor dos apóstolos. O episcopado. Para entender melhor a natureza dessa dignidade praticamente infinita, visto que o bispo participa do governo da igreja, eu vou basear-me num comentário à Suma Teológica, escrita pelo padre Marie-Youssef Gerlot, dominicano. O escrito é de 1929. Isso está na Revue de Jeunesse, as páginas 216 a 229, comentando o suplemento da Suma Teológica, questões 38, artigo 1, e questão 40, artigos 4, 5 e 6, da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Por isso, digo eu que é o ensinamento segundo a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Afinal, o que é o episcopado? Qual é o nível de dignidade? Qual a sua função? Então, é o que nós vamos estudar aqui. O artigo começa com o seguinte: no começo do século II, a hierarquia eclesiástica mostra-se em evidência consolidada em suas formas atuais. O episcopos é o bispo e presbíteros o simples sacerdote. Anteriormente, a distinção é menos fácil. Essas palavras são sinônimas, tanto presbítero como episcopos estão na cabeça das igrejas. Pregam a palavra de Deus. Devem ser irrepreensíveis. Em suma, conforme a expressão de Pedro, 1 Pedro 5:1, eles são os anciãos, que apacentam o rebanho de Deus, que lhe é confiado, e velam por ele. Contudo, acima deles, há que situar aqueles legados apostólicos, tais como Tito e Timóteo, cuja autoridade é incontestavelmente superior à desses sacerdotes. Eles são, de modo especial, depositários da fé. 1 Timóteo 6:20. Esse depósito, recebido do apóstolo, 2 Timóteo 3,14, eles confiá-lo-ão por seu torno, abre aspas, a homens fiéis, capazes de instruir a outros. 2 Timóteo 2,2. Fecha aspas. Eles têm o poder de impor as mãos. Tito 1:5. Para este fim, o apóstolo enumera a Timóteo as qualidades exigidas nos sacerdotes e nos diáconos. 1 Timóteo 3:1-8. Assim também, ele julga os sacerdotes e deve assegurar-lhes uma justa remuneração. 5:17-21. Outro tanto de funções que nos permitem recorrer, nesses missionários, à dignidade episcopal em sua definição atual. Se bem que Paulo reservou para si a responsabilidade pelas igrejas, a ponto de, nas igrejas paulinas, não se encontrar episcopado monárquico. A antiguidade deixou-nos, porém, testemunhos irrecusáveis dessa instituição pelos apóstolos, entre os quais um singularmente explícito, a carta da Igreja de Roma a de Corinto, escrita apenas 30 anos depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo. Abre aspas, nossos apóstolos conhecem por nosso Senhor Jesus Cristo que irromperiam divisões acerca da dignidade presbiterial. Foi por isso que, dotados de perfeita presciência, eles instituíram os sobreditos, os sacerdotes, e, em seguida, fixaram como norma que, quando eles, os apóstolos, morressem, os outros homens experimentados lhes sucedessem na sua função.
Aquele, pois, que foram estabelecidos por eles, ou, depois, por outros homens ilustres, com a aprovação de toda a igreja, não podem, julgamos, ser demitidos de suas funções sem injustiça. Fecha aspas. Esses homens experimentados, colaboradores e depois sucessores dos apóstolos, são certamente os herdeiros do amplo poder de ligar e desligar, comunicado aos seus, por Cristo, o triplo poder de ensinamento, de santificação e de regência, explicitado bem no momento da ascensão. Abre aspas, todo poder me foi dado no céu e sobre a terra, e depois ensinar todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo o que vos ordenei. Mateus 28, 19. Fecha aspas. É, com inteira verdade, o episcopado de que os apóstolos foram o primeiro elo e que continua na igreja primitiva para prosseguir, sempre idêntico a si mesmo até os nossos dias. Graças ao poder de Cristo, imortal, de sua imortalidade. Abre aspas, eis que estou convosco até o fim do mundo. Fecha aspas. Sua obra é perfazer o corpo místico de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 6,12. Ele é o principal arquiteto, o organismo mesmo desse corpo de que todos, abre aspas, os membros se prestam ao mútuo auxílio e de que cada um opera segundo a sua medida de atividade, fecha aspas. Ele é o agente capital de seu crescimento e de sua perfeição. Ele é a fonte da fecundidade espiritual, disseminada pela igreja inteira. Por ele, doutor e santificador, almas são engendradas para a verdade e para a vida de Cristo. Por ele também são governadas nossas almas, tornadas doravante membros de Cristo. O bispo é o cabeça da santidade, o hierarca que preside as obras de aperfeiçoamento. O sacerdote, em sua ordenação, recebe o poder de realizar 7 santificações. Ele oferece o sacrifício, abençoa, preside, prega, batiza, mas o exercício desse poder depende da autoridade episcopal. Ele prega, mas cabe ao bispo interpretar. Seu escalão na hierarquia é de escol, mas cabe ao bispo julgar. Ele batiza e abençoa, mas é ao bispo que cabe confirmar e ordenar atos de plenitude. E, embora ao consagrar o corpo e o sangue do Senhor e ao oferecer o sacrifício, seu poder seja igual ao do bispo, pois um e outro são sacerdotes de igual maneira, também aí a atividade sacerdotal é, de algum modo, ligada à comunhão com o bispo. Dessa união, necessária à perfeição do ato consagrador, temos um símbolo comovente na concelebração de uma missa de ordenação. O bispo, rodeado daqueles que ele acaba de engendrar para o sacerdócio, como outrora do presbiterium, pronuncia com eles, abre aspas, este é o meu corpo, este é o meu sangue, cada um deles consagra. Mas a multiplicidade dos atos reduz-se em santa unidade na comunhão do senatus sacerdotal com o seu cabeça, o bispo. A asserção de Tertuliano sobre o batismo vale aqui, abre aspas, batizar pertence ao sacerdote por excelência. O bispo, a partir dele, esse poder é comunicado aos sacerdotes, mas eles não podem exercê-lo à margem da autoridade dele, fecha aspas. Nosso autor, Santo Tomás, descreveu com perfeição essa hierarquia. Abre aspas. É o bispo, principalmente, que tem cura de todas as almas de sua diocese. Os párocos e os arquidiáconos exercem os ministérios menores que lhes são confiados sob a autoridade do bispo. Assim, acerca dessas palavras de São Paulo, abre aspas, uns a assistência, a outros o governo, fecha aspas. A glosa atrás, abre aspas, a assistência é a função dos que desempenham o papel de auxiliares para com os superiores, como Tito para com o apóstolo, ou os arquidiáconos para com os bispos. O governo, ou seja, a autoridade de que gozam as pessoas de menor escalão,
tais como os sacerdotes, exemplos do povo, fecha aspas. E Dionísio, abre aspas, assim como vemos a hierarquia universal culminar em Jesus, cada uma das hierarquias particulares atinge seu ápice no divino hierarca, que ele é o próprio, ou seja, no bispo, fecha aspas. Noutra parte, escreve ele, Dionísio, abre aspas, os sacerdotes e os diáconos devem tomar o cuidado de nada fazer sem permissão do seu próprio bispo, fecha aspas. Isso significa que eles são, com relação ao bispo, aquilo que os bailios e os prebostes são com relação ao rei. Consequentemente, assim como unicamente o rei, dentre todos os poderes seculares, recebe bênção solene, sendo os demais instituídos por simples comissão, assim também na igreja, a cura episcopal é conferida por uma sagração solene, enquanto que os encargos arquidiaconais e paroquiais o são por simples injunção. Contudo, antes mesmo de terem esse encargo, os arquidiáconos e os párocos são consagrados por uma ordenação. Segunda, questão 184, artigo 6, solução terceira. Ou terceira resposta segundo objeção. Ou resposta à terceira objeção. Continuando o texto agora do artigo, enquanto que a consagração sacerdotal confere principalmente um poder sobre o corpo real de Cristo e dispõe a receber a autoridade sobre seu corpo místico, a consagração episcopal confere poder direto sobre o corpo místico. A primeira é a participação na graça total de Cristo, a segunda na sua graça régia. No bispo, assim como em Cristo, o sacerdote e a realeza estão unidos. O Cristo possui toda a plenitude. Terceira parte, questão 22, artigo 1º, resposta à terceira objeção. Para o seu corpo todo, o bispo semelhantemente possui uma plenitude participada, da qual deve beneficiar-se do corpo místico que ele comanda. Assim, Santo Tomás não tem receio de reconhecer no bispo, delimitando as prerrogativas capitais. Veja só que interessante. No bispo, o sacerdócio e a realeza estão unidos, assim como em Cristo, porque o bispo, ele participa do governo da igreja. Abre aspas para Santo Tomás. A cabeça exerce sua influência sobre todos os membros de dupla maneira. Primeiro que tudo, por um modo de influxo anterior, comunicando por seu poder o movimento e a acessibilidade aos outros membros. Depois, por sua maneira de governar externa, efetivamente, pela visão e demais sentidos que tem sua sede na cabeça, que o homem dirige em sua atividade exterior. Ora, o influxo interior da graça nos vem unicamente de Cristo, cuja humanidade, em razão de sua união à divindade, possui o poder de justificar. Mas a influência exercida sobre os membros da Igreja, por outro modo de governo exterior, pode pertencer a outros além de Cristo. E é nesse sentido que alguns são chamados de cabeça da Igreja. Cumpre, porém, notar essas diferenças com relação a Cristo. Em primeiro lugar, Cristo é a cabeça de todos que pertencem à Igreja, em qualquer lugar, tempo ou situação em que se encontrem. Os outros homens são cabeças somente com relação a certos lugares determinados, como os bispos para as suas igrejas, ou com relação a um tempo determinado, como o Papa, que é a cabeça de toda a Igreja durante o tempo de seu pontificado, e finalmente com relação a uma situação determinada, a saber, o estado de peregrino terrestre. Em segundo lugar, Cristo é cabeça da Igreja por seu próprio poder e sua própria autoridade, enquanto os outros não são cabeças senão por fazerem as vezes de Cristo. Esta é a palavra da segunda epístola aos Coríntios. Se dei algo, foi por vós e na pessoa de Cristo. E ainda é por Cristo que fazemos a função de embaixador, o próprio Cristo exortando por nosso ministério. Terceira parte, questão 8, artigo 6.
Fecha aspas para Santo Tomás. Contudo, essa participação na realeza de Cristo, efeito da consagração episcopal, pressupõe o sacerdote em seu sujeito. A mesma unção, consagrou Cristo Rei e sacerdote na sua humanidade santa. Mas a maneira que descemos das esferas inferiores, a multiplicidade se nos impõe, a realeza se divide do sacerdócio, embora seja deste o coroamento. O sacerdote, que tem o poder sobre o corpo real do Senhor, santifica o fiel pela Eucaristia e os sacramentos que preparam ela. Assim, como dá a ele um posto entre os membros do corpo místico de Cristo, resta-lhe, por causa do seu poder régio, presidir as evoluções de sua vida, que são as mesmas do corpo místico. Nesse sentido, dir-se-á legitimamente que o episcopado é o acabamento do sacerdócio, embora não esteja acima deste como uma oitava ordem, tal como o sacerdote amplia o poder inferior do diaconato. Abre aspas. O episcopado não é uma nova ordem, mas uma perfeição da ordem, senão contar-se-ia mais de 7 ordens, fecha aspas. De Perfectione Vitae Spiritualis, capítulo 21. O episcopado excede o sacramento, se bem que a consagração que confere produza no eleito uma realidade permanente. Essa realidade não é, em sentido estrito, um caráter. O caráter, vale lembrar, é uma participação no sacerdócio de Cristo. Já o efeito da consagração episcopal é fazer o eleito participar da realeza de Cristo, pelo qual ele comunga da realeza de Deus, princípio primeiro de sua excelência. Nosso autor, Santo Tomás, uma vez mais se explica, abre aspas, afirmar absolutamente que o episcopado não é uma ordem seria evidentemente falso. Dionísio dilo expressamente, a hierarquia eclesiástica compreende 3 ordens: o episcopado, o presbiterato e a ordem ministerial. A ordem dos bispos pode ser considerada sob 4 aspectos. O bispo efetivamente ocupa um escalão à parte no corpo místico de Cristo, a Igreja, sobre o qual ele recebe um poder superior e quase régio. Mas, com relação ao corpo real de Cristo contido no sacramento, a ordem dele não é mais elevada que a do simples sacerdote. Que ele possui uma ordem e não somente uma jurisdição, isso resulta do fato do bispo poder realizar muitos atos para os quais ele não pode delegar, confirmar, ordenar, consagrar igrejas, etc. Ora, o que é da alçada da jurisdição é suscetível de delegação. Finalmente, essa verdade se afirma pelo fato de que, se um bispo destituído é reconduzido às suas funções, sua consagração não é renovada, seu poder de ordem sendo permanente, assim como nas outras ordens. De Perfectione Vitae Spiritualis, capítulo 24. Fecha aspas. O bispo aparece, pois, abaixo de Cristo como um cabeça que preside toda a vida do corpo místico, como doutor da verdade e fonte da graça. Doutor da verdade porque o episcopado participa do magistério da Igreja enquanto está em comunhão com o Papa. Sua obra consiste em assegurar a geração, bem como a conservação e incremento dessa vida, em criar por meio do sacerdócio um organismo santificador. É uma obra de plenitude, é a obra de Cristo em seu corpo. Abre aspas, o bispo recebe o poder de agir como representante de Cristo sobre seu corpo místico. A Igreja, poder que o sacerdote não herda em sua consagração, se bem que ele possa recebê-lo do bispo por delegação. É por isso que tudo o que não pertence à regência do corpo místico não está reservado ao bispo, como, por exemplo, a consagração deste sacramento, a Eucaristia. Ao bispo pertence, pois, a assegurar não somente aos fiéis, mas também aos sacerdotes, tudo o que for útil para a realização de suas funções próprias. É dado que as bênçãos do crisma, do óleo santo e do óleo dos enfermos, assim como as consagrações, por exemplo, do altar da igreja das vestes do cálice, permitem que essas coisas sejam utilizadas
com vista à confecção dos sacramentos, que é a obra dos sacerdotes. Essas consagrações são reservadas ao bispo como ao cabeça de toda a ordem eclesiástica. Fecha aspas. Desse principado, Dionísio vê um símbolo na imposição do livro dos evangelhos, que se faz na consagração do bispo. Sobre o eleito deve verter-se a plenitude da virtude hierárquica, concentrada em Cristo, de que os evangelhos são uma encarnação. Compreende-se, a partir daí, esta insistência de um Inácio de Antioquia, abre aspas, é necessário que, onde está o bispo, ali esteja o seu povo, tal como onde está Cristo, aí está a Igreja Católica. Fecha aspas. O bispo é o pai e fundamento de sua igreja, como Cristo o é da Igreja Universal. Assim merece ele, à semelhança de Cristo, o título de esposo da igreja. Tal como a parte não se explica bem senão inserida no todo, ou tal como a perfeição do membro se afirma por suas conexões com o corpo inteiro. O bispo só é definido com exatidão na sua comunhão com todo o corpo episcopal. Seu principado em sua igreja particular é efeito dessa comunhão, assim como a virtude de um membro lhe vem de seu corpo. Antes de ser bispo de uma igreja específica, ele é bispo da igreja, com I maiúsculo. Abre aspas, o episcopado é um, observa São Cipriano, em Dignitate Ecclesiae, número 5, cada uma de suas partes dele possui a perfeição total. Fecha aspas para São Cipriano. Tal é o mistério da unidade da igreja, cuja riqueza de vida está por inteiro no corpo todo e por inteiro em cada um de seus membros. O bispo é o hierarca em sua igreja porque o episcopado o é na Igreja Universal. Foi ao episcopado coletivo e por ele a cada um de seus representantes que Cristo, na pessoa dos apóstolos, confiou sua verdade e sua vida. Esse tesouro comum, o bispo transmite à porção do rebanho agrupada sob seu báculo. Essa paternidade, porém, é aquela de todo o colégio pastoral, embora um membro haja conforme a sua disposição própria. Sua ação não deixa de ser a do corpo inteiro. Assim, abre aspas para Sertilante, os bispos dispersos formam, espiritualmente, por sua união entre si e com a Santa Sé, uma espécie de concílio permanente. Os intercâmbios de vida que circulam do centro para a periferia e vice-versa, ou mesmo lateralmente, de sé para sé, assemelham-se ao que sucede no organismo saudável, no qual tudo se confunde e tudo não é igual, mas no qual tudo é recíproco. Fecha aspas. Essa plenitude da atividade e essa unidade de vida resplandece nas reuniões solenes do corpo episcopal. Com seus irmãos no episcopado, o bispo nela se mostra com inteira verdade pastor da igreja inteira. No concílio ecumênico ele se assenta como juiz da fé, como senhor da santificação, responsável pela decisão comum. Abre aspas, pareceu bom ao Espírito Santo e a nós, fecha aspas, Atos 15, 28. Contudo, no colégio episcopal, ossatura do corpo místico de Cristo, manifesta-se uma nova hierarquia que reduz a humanidade mais estreita aquilo que, sem ela, conservaria ainda uma aparência de multiplicidade, enquanto que cada membro desse colégio exerce diretamente sua autoridade num domínio limitado a um deles que preside a evolução total da igreja. Bispo, como seus irmãos, ele é, porém, o cabeça deles, seu poder, embora do mesmo gênero que o deles, é uma amplitude mais vasta. Seu papel é o da cabeça que vivifica no corpo inteiro, mas a títulos diversos. Tanto os órgãos episcopais quanto a membros subalternos, ele é princípio de unidade, ao mesmo tempo que de vida. Esse bispo, o primeiro dos bispos, é o sucessor de Pedro, fundamento escolhido por Cristo para edificar a sua igreja. Ele é o cabeça visível da igreja, vigário do único e invisível cabeça.
Pois não há duas cabeças na igreja, assim como não há duas cabeças no mesmo corpo, nem dois clavígeros no reino dos céus, nem duas pedras angulares, sobre os quais se edifica a salvação da humanidade. Pertence à essência do vicário constituir uma só pessoa hierárquica, com aquele que ele representa e cuja causa ele gere, e também exercer a autoridade deste, sem divisão nem distinção de grau. É por isso que Cristo, sem maiores distinções, chamou Simão Barjona de a pedra sobre a qual edificará a sua igreja, o doutor que confirmará os seus irmãos na verdade, o pastor que apacentará os cordeiros e as ovelhas, Simão, e nele os pontífices seus sucessores, herdou, abre aspas, toda a autoridade de Jesus sobre a igreja e sobre o episcopado, sem que ela fosse dividida ou diminuída. Com Jesus Cristo e por Jesus Cristo, ela é, na plena força do termo, o cabeça do colégio episcopal, a cabeça da Igreja Universal, fecha aspas. D'Ongréat de l'Église, livro 6, capítulo 1. A atividade do Papa, o primeiro dos pastores, pode revestir-se de dupla forma. A da cabeça que age simultaneamente com o corpo que ele vivifica, de tal sorte que a ação é atribuída tanto a esse corpo como à cabeça, embora atitude diferente, é o caso do concílio. A decisão aí é comum ao cabeça e aos membros do episcopado. Esses vivificados por aquele rematado nesses. Os membros agem sob a influência capital, mas a cabeça faz sua perfeição manifestar-se em seus membros. Essa manifestação certamente não é necessária para a ação da cabeça. Os membros do corpo místico, efetivamente, diferentemente dos membros do corpo físicos, nada acrescentam à perfeição da cabeça nem intensificam a sua atividade. No corpo físico, a cabeça é membro, e já no membro místico, ela não é, ou de maneira alguma, ela é fonte e possui a plenitude da perfeição. O Papa, depositário da plenitude, da autoridade de Cristo, pode, portanto, arcar só ele com a responsabilidade pelo exercício dela. E foi assim que Pio IX definiu o dogma da Imaculada Conceição. Seria, no entanto, desconhecer o verdadeiro caráter dessa iniciativa. Introduziu uma divisão entre o cabeça e o corpo todo. O cabeça fala em nome da igreja. Toda a igreja está em seu cabeça. Na definição, o Papa é a boca da igreja. Dessa comunhão viu-se um sinal visível na verificação pontifícia sobre o sentir da igreja antes da promulgação da Virgem Imaculada. Era afirmar a unidade do princípio vivificante, íntimo a todo o corpo de Cristo, organismo governante e aos membros governados, o Espírito Santo que sugere toda a verdade. Em nota precedente, esse poder plenário do Vigário de Cristo foi definido, sendo ele próprio parte da Igreja constituída por Cristo. Ela pressupõe essa constituição e não pode modificá-la. Ela não pode trazer uma verdade nova, assim como não pode instituir um canal de vida, outro que não os 7 sacramentos, e não pode tampouco suprimir o organismo pastoral, que prolonga a sua influência através da igreja inteira. Tudo é obra do fundador. O papel do vigário é de regê-la e respeitando-a. A comunicação na atividade pastoral, que acabamos de sublinhar entre o episcopado e o pontificado supremo, é um aspecto do poder de regência que reside nesse último. Centro da comunhão episcopal, o Papa é, desta, igualmente o princípio. A ele pertence chamar um membro de Cristo a essa comunhão e determinar-lhe, no corpo místico, a porção a cuja vida ele presidirá. Cabeça de toda a ordem hierárquica, ele designa a cada um o seu posto. É, num domínio mais amplo, o poder do bispo, que chama um sujeito à ordem sacerdotal e lhe confia parte de sua autoridade. Contudo, é remota a analogia entre a relação do pároco com seu bispo e do bispo com o Papa. Embora o jurista, em razão dessa analogia, possa qualificar identicamente a dupla jurisdição episcopal e paroquial,
O teólogo, porém, se aplica em frisar a distinção entre as duas. A consagração episcopal de ordem estritamente sacramental não pede por si mesma alguma jurisdição sobre o corpo místico, embora ela crie uma aptidão a essa jurisdição. Assim, no mosteiro dos mortos são ordenados sacerdotes, cuja vida solitária exclui toda atividade pastoral. A consagração episcopal, pelo contrário, é de um gênero outro que o da consagração sacerdotal, pois ela confere sobre o corpo místico o poder de regência de Cristo. Ela cria uma exigência de jurisdição. A jurisdição é, assim, o acabamento da consagração. Ademais, a Igreja, na sua prática, fornece um testemunho dessa doutrina pelo ato dela jamais consagrar um bispo sem lhe dar, ao mesmo tempo, um título, e esse título pode até ser o de uma igreja hoje desolada. Mas o princípio é firme: todo bispo, ao chamado do Pontífice Supremo, é pastor nato de uma igreja. Cabe ao Pontífice Supremo, portanto, presidir toda a ordem hierárquica estabelecida por Cristo, confiar mediante a consagração àqueles que ele julga dignos disto as altas funções do episcopado, permitir a eles o legítimo exercício deste. Cabe a ele, o primeiro doutor ou primeiro hierarca, ou primeiro legislador, apacentar tanto os cordeiros quanto as ovelhas, confirmar seus irmãos. Cabe a ele as chaves do reino dos céus. Ele é, na igreja, o centro da vida, cuja realidade transborda de nossas fórmulas. Nele, os poderes múltiplos e variados se reagrupam na unidade. Por ele se estabelecem as comunicações entre os membros. A respeito do Papa, se verifica visivelmente a fórmula do apostolado, escrita a respeito do Cristo. Abre aspas, é por ele que todo o corpo, coordenado e unido pelos vínculos de membros, que prestam uns aos outros auxílio mútuo, pelo qual, operando segundo a medida de atividade, cresce e se aperfeiçoa na caridade. Efésios 4:16. Então, meus amigos, aqui encerro este vídeo, tá? Explicando, numa perspectiva tomista, o autor inclusive dominicano, a questão sobre a dignidade episcopal. É um texto maravilhoso que, bem, dispensou comentários praticamente, mas que eu deixo aqui registrado. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e até um próximo outro vídeo. E considerem, aliás, tornar-se membro do canal, me seguir nas redes sociais, ajudar esse meu humilde trabalho. Até a próxima.